Até o próximo dia 16, estão abertas as inscrições ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, e também ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ações Afirmativas, o PIBIC-AF. Eu sou Vitória Galvão e eu vou conversar com a coordenadora geral de Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a professora Beate Zegesser. Boa tarde, professora Beate, como está? Boa tarde, minha querida. Estamos aí na luta, né? Estamos aí na luta. Em tempos estranhos, a gente pisa devagar, como diz o... É verdade. Professora, eu gostaria que a senhora se apresentasse para os nossos alunos e professores e outros que estejam acompanhando a nossa live. Pronto. Quem não me conhece, eu já estou aqui no campus há mais de 30 anos como aluna. Sou química, formada lá no CCAN, e agora sou docente a partir de 2002 aqui do Departamento de Ciências Farmacêuticas. Né? Então, eu dou aula de química aos meninos de farmácia. Então, e como coordenadora geral de iniciação científica, eu gostaria que a senhora apresentasse agora os nossos programas de iniciação científica, o PIBIC e o PIBIC-AF. O que são esses dois programas e os seus objetivos? A universidade, ela tem como... vamos dizer, tríade, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. E a pesquisa, ela começa a ser nucleada já na graduação, quando o estudante tem a oportunidade de acompanhar uma pesquisa, ou mesmo ter um papel de pesquisador, e isso tudo se dá institucionalmente através dos programas institucionais. Na verdade, nós temos 4 programas institucionais estabelecidos aqui na Universidade Federal de Pernambuco. O primeiro deles, que é o mais antigo, é o PIBIC, né? Seguiu-se em 2009 o PIBIC, o PIBIT, que é um ensino, a iniciação científica voltada para o desenvolvimento tecnológico. E nós temos também o PIBIC-EM, que é voltado para os nossos estudantes do ensino médio. Então, a gente tem colaboração com estudantes do Colégio de Aplicação, estudantes do Colégio Militar, mas estamos abertos a todo e qualquer estudante cujo professor daqui tem alguma interação com o ensino médio de escolas públicas. Certo. Então, a ideia é a gente nuclear pequenos cientistas, pessoas que queiram se dedicar à área acadêmica. Né? Então, a premissa desse programa é poder abrir oportunidade para aquele que sente essa vocação, que não é para todos, nem todos gostam exatamente da academia, da pesquisa, gostam mais da coisa aplicada já, né? Mas tem aqueles que gostam de resolver problemas, e aí essas pessoas aí, elas naturalmente, elas já chegam junto, procurando, né? Às vezes até no primeiro período já chegam, puxa, eu quero fazer alguma coisa aqui, eu me sinto vontade de fazer pesquisa. E é nesse programa que a gente tenta aumentar anualmente, né, as oportunidades, que a gente encontra esses pequenos núcleos que mais tarde, de repente, vão povoar nosso campo de pesquisa via pós-graduação e quem sabe, né, muitos daqui que são docentes atualmente já fizeram iniciação científica, eu mesma fui uma delas. É mais, assim, para quem gosta mesmo de experimentos. Independente, você tem experimentos com populações grandes, você tem experimentos no meio do mato, você tem experimentos, de repente, se você curte aquilo, e vai atrás, né? Você tem que gostar daquilo. Antes que a senhora falasse do PIBIT, Ellen Faria já perguntou se tem previsão para o edital. Eu acho que a senhora pode, inclusive, dizer a previsão de edital para esse e para o outro programa de iniciação científica, embora o nosso foco hoje seja o PIBIC e o PIBIC-AF, mas a gente pode já adiantar alguma coisa. Já, com certeza, porque já tem gente ávida atrás, né? O nosso PIBIT e o PIBIC-AM, assim como o PIBIC e o PIBIC-AF, são gerenciados por regime, vamos dizer, editais, e esses editais estão próximos já de sair. Claro, está tudo meio apertado, a gente teve um certo atraso, não só pela Covid, mas mudança de gestão, contingenciamento, uma série de problemáticas, mas... O PIBIT, o edital PIBIT está saindo e vai ser implementado para poder, o pessoal já se prepare para logo em seguida o PIBIC já está preparado para poder implementar o projeto para os estudantes PIBIT e PIBIC-AM. Vamos dizer, após o dia 20, a gente já deve estar lançando o edital. Dia 20? Dia 20 desse mês. Então, professora, voltando
editais que estão abertos do PIBIC e do PIBIC-AF. Quais são as novidades desse edital? Na verdade, a gente fez uma pergunta geral. O que que você acha que poderia melhorar no PIBIC, nos editais e no programa? E aí a gente fez essa demanda nos 3 campos. A gente perguntou a professores, ouviu críticas, ouviu sugestões. Então, a gente fez, na verdade, um apanhado geral do que a gente poderia se empenhar em melhorar. Uma das prerrogativas que a gente tomou como mote é exatamente a redução de assimetrias nos 3 campi. Né? Então, é claro que o maior quantitativo de demanda e possibilidade de encontrar infraestrutura já adequada para a realização de projetos é na capital, que ela já é mais antiga, a gente já tem vários N grupos de pesquisa, a gente tem laboratórios consolidados. E os interiores, né, tanto Vitória como o campus do Agreste, estão começando. E nesse pessoal que está começando é que a gente precisa, de fato, ter um incentivo maior, porque agora, por exemplo, esse ano saiu o primeiro doutorado do campus do Agreste. Parabéns ao pessoal do Agreste. Começou. Então, se a gente não tiver alunos formados para o doutorado, como é que vai ficar? Então, é todo verdade. um sistema que se autonutre daquelas oportunidades que a gente cria. E a gente está podendo propiciar isso. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer que esse edital traz é tentar equilibrar a distribuição de oportunidades nos 3 campos. A segunda grande é que o reitor já nos garantiu um pouquinho mais de bolsas voltadas para ações afirmativas. Então, que são pessoas que têm, vamos dizer, estudantes que já chegaram com alguma deficiência socioeconômica, e aí a gente tem a oportunidade de trazer um pouquinho um quantitativo. Então, em termos de números, a gente conseguiu aumentar aqui da UFPE de 4 para 32 bolsas. A gente pediu também para o vai pedir para o CNPq, né, a demanda para o CNPq é uma demanda institucional, né, a gente vai fazer todo um apanhado geral dos últimos 2 anos, um relatório mostrando o CONIC virtual como uma gerência que a gente conseguiu, e chamando atenção para a necessidade da gente aumentar, mas saibam aí que a Propesc, ela já garantiu 32 bolsas. Além dessas 32 bolsas, de ações afirmativas. Aí, e para o outro grupo, são quantas? 160. Então, ao 160 bolsas, ok. Isso. E aí faltam mais 8. E dessas 8 aí, para completar 160, na verdade, a gente tem para pessoas com deficiência. Então, a gente pensou, poxa, nós temos um pequeno grupo, ainda reduzido, mas que tem dificuldades também de conseguir bolsas de iniciação, já pelo fato de terem dificuldades, às vezes de locomoção, às vezes de percepção, outros tipos de dificuldades. Então, a gente pensou, por que não a gente também favorecer esses nossos estudantes? Então, a gente conseguiu 8 bolsas, que coincide com as 8 grandes áreas que a gente tem da universidade. Mas, assim, quais seriam as exigências, tanto para orientadores, o professor que quer orientar, como para os estudantes que querem se candidatar? Olha, o PIBIC como um todo, quando a gente faz a seleção via edital, a gente segue a resolução normativa do CNPq. A atual resolução normativa, já tem mais de 10 anos, ela diz o seguinte, se o menino, se o estudante, ele tem um vínculo empregatício, ele não pode pegar bolsa de iniciação científica. Estágio remunerado, não, tá tranquilo. Estágio remunerado tá tranquilo. Mas é bom dar uma olhadinha na resolução normativa. A gente sempre cita ela, inclusive, no nosso site. Ela deve estar lá dentro, guardada, tá certo? Roberta Ramos, o prazo será prorrogado? Veja, a gente está contando com o seguinte fato. Nós temos vários projetos que não vão ter conclusão nesse ano. Né? Infelizmente, a pandemia trouxe um divisor de águas exatamente logo em seguida do relatório parcial que foi enviado. E aí, vamos dizer, a outros 50% dos projetos como um todo não conseguiram ser realizados. Então, a gente já pensa o seguinte, de uma forma prática, o orientador ele já tem
ele já tem um mote para o próximo projeto, que é resgatar aquilo e tentar realizar da melhor forma possível, que a gente não sabe nem se a gente, como é que a gente vai estar as condições sanitárias para a realização dos projetos. Isso também é outra dúvida que, de repente, está surgindo. Continuar com o projeto, né? Que ele não está tendo possibilidade de executar. O que nos levou a um prazo tão curto foi justamente isso, Vitória, e quem está perguntando. A gente teve dificuldade em realizar, porque para a gente submeter novas solicitações, a gente tinha que fechar o edital 2018-2019, que originalmente deveria ter ocorrido em 2019, novembro de 2019. Mas a gente tem contingenciamento, não sei quem está aí hoje entrando e não ouviu falar essa palavra, nós sofremos muito ano passado com essa palavra, não é? Contingenciamento orçamentário proveniente do governo federal, onde nós tínhamos dificuldade, inclusive, de pagar a conta de energia elétrica. A avaliação, vamos dizer, anualmente a gente recebe uma demanda de 1.300 a 1.400 projetos. E a avaliação disso tem que acontecer o começo, o meio e o fim até final de julho. E quando sai o resultado do CNPq, quantas bolsas a gente vai ganhar, quantas bolsas a reitoria já definiu, são 160 bolsas PROPES, né? Mais essas 40 extras ações afirmativas, né, e pessoas com deficiência. Mas fora isso, nós temos a cota CNPq, que é o grande, né? Atualmente a gente tem cerca de 560, 570 bolsas CNPq, então a gente aguarda sair o resultado para dar o resultado final. Nisso a gente vai ter... Para confirmar esse número, inclusive. Um mês. Então, nesse mês, nós vamos ter que ter um trabalho grande do comitê interno, que vai, para cada área, definir quais são os docentes que vão avaliar, né? E vão acompanhar esse processo da avaliação. Então, os docentes vão ter, vamos dizer, uma semana para avaliar alguns trabalhos, 5 ou 6, que geralmente projetos, 5 ou 6 projetos, e depois dão esse retorno. Nem todo mundo avalia nesse tempo. Infelizmente, agora a gente não pode receber o material em pessoa, né, presencial, tudo tem que ser via, vamos dizer, um sistema, uma plataforma de entrega de documentos, um protocolo virtual de entrega de documentos via orientador. E a gente não está muito acostumado a usar esse meio, mas tem lá bem bonitinho também, todo o passo a passo de como fazer. Eu queria colocar uma coisinha também, é muito interessante, que é o diferencial desse edital, é também a questão da gente estar com a possibilidade de ter, vincular doutores, recém-doutores, que ainda não foram contratados, e que estão, vamos dizer, como pós-doutorandos, pós-docs, PhDs, né? Então, a gente tem uma carga, vamos dizer, de pesquisador livre para orientar, com vontade de orientar e com vontade de ter estudantes. Então, por que não dar chance também, né, vamos dizer, a esse pessoal, esse profissional recém-formado, recém-doutor, de poder orientar? Outra inovação que a gente colocou foi o seguinte: a gente tem uma população feminina que, porventura, de repente, engravida, tem bebê, amamenta, e tudo isso, a gente sabe, do gênero feminino, sabe que isso vai tomar um tempo grande. Faz com que há um certo, vamos dizer, desvínculo presencial com a pesquisa. Então, a gente está dando uma pequena bonificação, não é muito grande, mas pequena bonificação para levar isso em consideração. Inclusive, a gente discutiu muito isso junto com os outros coordenadores PIBIC do Nordeste. A gente tem uma rede, a gente conversa entre si ideias e novidades, e essa ideia surgiu lá, mas ninguém colocou em prática. O FPE também está colocando já isso como uma inovação. Outra inovação do nosso edital é com relação a, vamos dizer, você de repente foi chamado ou caiu na possibilidade de você assumir um cargo de chefe, coordenador de graduação, e isso toma muito tempo. Há um relato contínuo de pessoas que dizem: Beate, depois que eu passei 4 anos na chefia, saí, tenho o meu laboratório todo montado e não consigo uma bolsa, não consigo nem voluntário. Eu digo: como, se você tem um laboratório, você é um pesquisador, e você dedicou esse tempo todo à gestão, por que você vai ser penalizado pelo próprio sistema que você ajudou? E aí a gente está dando uma bonificação igual a bilactante e gestante,
para que a gente Muito possa bem. dar oportunidade para essas pessoas resgatarem a questão de pesquisa. Ele não deixou de ser pesquisador porque passou 4 anos na gestão, ou 2 anos na gestão, tá entendendo? Entendo. Eita Preta está perguntando como que ficam as bolsas para os cursos de humanas nesse edital 2021? Essa é uma pergunta muito relevante, porque o CNPq, em linha com algumas ações do governo atual, quer reforçar umas áreas que ele chama de áreas prioritárias. Então, ele definiu essas áreas prioritárias, e dentro dessas áreas prioritárias tem pouca humanidade, muito pouca. Então, a gente resistiu firmemente e acredita que todos têm que ter a mesma chance, todos têm que ter a mesma oportunidade de fazer pesquisa. Ciência, tecnologia, humanidades, sociais, artes, cultura, tudo isso são faces de uma mesma moeda. A gente não pode separar, porque nós precisamos de filosofia, ciência, não é? Então, o termo, por exemplo, PhD, muito pouca gente sabe. Não, eu sou um PhD. O que é PhD? É doutor em filosofia. Mas você é PhD em química. Eu digo, sou PhD em química, porque eu sou doutor em filosofia e química. Então, na verdade, as ciências humanas, elas vêm abraçando tudo isso e dando uma função para tudo aquilo que a gente faz. Não adianta a gente criar uma vacina se a gente não trabalha a humanidade, se a gente não trabalha a questão social, se a gente não trabalha a questão do coletivo. Então, a gente, enquanto universidade pública, não é? Que prima a qualidade, a inclusão e a equidade, a gente não deu merecimento nenhum a mais com relação a isso. Na verdade, as humanidades vão ter as mesmas chances. O que a gente vê é que a distribuição por área, ela busca mais, quem busca mais fazer, vamos dizer, bolsas de iniciação científica, por incrível que pareça, na última distribuição por áreas, a gente viu ciências sociais e saúde em quase igual número. Saúde ganhou ainda uma besteirinha a mais, porque tem muita gente de saúde que gosta muito de fazer pesquisa, principalmente a busca por novos valores terapêuticos, novas formas de metodologia, por exemplo, para fono, fisioterapia, etc. Então, tem muita pesquisa em cima disso. Mas isso tudo é igual dentro do nosso edital. Pode ser aluno PIBIC, voluntário e bolsista? Eu ia até perguntar isso também, a mesma pessoa perguntando. Se pode ser voluntário pelo PIBIC e bolsista PET. Geralmente, a pessoa escolhe se ela quer ser PIBIC ou PET. Eu tive um aluno que era chamado petiano, né, que é um programa específico, não é, para desenvolvimento de uma determinada área, e ele era meu bolsista de iniciação científica. Nada exclui uma coisa ou outra. É um programa diferenciado, no entanto, ele não ganha 2 bolsas, ele é voluntário num, bolsista, nada impede. Vamos dizer, tem o benefício de ter desafios onde ele vai ter que colocar a pesquisa dele para outras pessoas. Ele tem esse desafio de também saber comunicar isso daí, difundir, que é uma das premissas dos PETs, né? Mato Castro pergunta, seria prejudicado, os bolsistas do PIBIC com Covid, eles podem ser prejudicados? Ele está falando que ele pensa na presença nos laboratórios e desenvolvimento de projetos dos estudantes. O que vai acontecer agora? A gente vai conseguir fazer pesquisa dentro do laboratório? A gente vai incorrer em risco de vida? Enquanto a gente não tiver a liberação dos nossos agentes sanitários, a gente não vai poder ir para o laboratório. Né? Então, tem muita gente me perguntando para a gente no chat, a gente tem um chat, viu? É o 21 26 70 52. Esse chat você pode fazer perguntas. Final de semana estava tranquilo, chegou segunda-feira bombando, assim, 500 mil. Via Zap, né, professora? Via WhatsApp. Via Zap, WhatsApp Business. Aí você manda para esse a perguntinha. E aí uma pergunta recorrente é, como é que eu faço o meu cronograma agora, se eu não tenho ideia de como é que vai ser agosto, setembro, outubro? Então, da melhor forma possível que a gente pode recomendar, olha, uma boa pesquisa, ela é sempre feita com um bom
uma boa pesquisa bibliográfica, os antecedentes do que você vai fazer. Então, se você não puder estar presencialmente, você pode estar virtualmente melhorando o seu conceito, melhorando as formas metodológicas, renovando o que está sendo feito. Todo dia a gente vê milhões mesmo, milhares de artigos saindo, e muitos deles dentro da sua área. Então, você pode estar inovando todos os dias. Hoje você pode estar com um pensamento, amanhã você já pode estar em dúvida, depois de amanhã você já pode estar reforçando a dúvida ou voltando. Então, iniciação à ciência, ela é baseada nisso, na pergunta, na resposta, no questionamento. E isso é um processo diário. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: faça um cronograma, vislumbrando a possibilidade de, voltando às condições sanitárias, vocês vão para o laboratório da melhor forma possível, com máscara, como todo mundo está fazendo em lugares onde já teve uma estabilização da Covid. Enquanto a gente não tiver estabilização da doença, a gente não pode submeter os nossos estudantes a esse sistema. Tiago de Souza, é necessário anexar comprovantes de Lattes. E agora, Ellen Farias, professor, um aluno de iniciação científica do edital 2019-2020, pode concorrer no edital 2020-2021, tendo em vista que os relatórios finais do PIBIC 2019-2020 ainda não foram enviados? Podem. Nos dois casos, o comprovante de Lattes não precisa ser enviado. Aliás, precisa ser enviado, a gente sempre envia. Vai junto com o Lattes do estudante, o Lattes do orientador, e vai com a tabela síntese que o próprio orientador vai preencher e que vai gerar uma pontuação. Tudo isso vai ser elencado junto à documentação que ele vai encaminhar via CIPAC. Tá tudo descrito lá, inclusive documentação necessária já estão todas lá, a pessoa vai só dando um ok. E com relação a Ellen, sim, ela pode, claro, inclusive a gente tirou a questão de ter que ter o relatório no edital, a gente não está dizendo isso, a pessoa está pleiteando uma vaga para começar em agosto, e o projeto anterior já terminou em 31 de julho, mesmo que o relatório vá 60 dias depois, não tem impedimento nenhum, pode mandar, tranquilamente. O estudante candidato à iniciação científica deve ser selecionado e indicado por um único orientador para participar. Isso é uma observação bem importante. E não dá para mandar dois. Por exemplo, se um estudante já foi indicado por um determinado orientador, vai que ele tenha conversado com mais de um, fez essa confusão, não é? Às vezes acontece, já aconteceu, inclusive. E aí, o segundo, quando ele for indicar, o menino não consegue mais ser indicado. Dentro do SIGA, a gente tem todos os 30.800 estudantes da UFPE, todos, o nome e CPF. Então, quando o orientador, futuro orientador, quer indicar um estudante, ele coloca o nome e o nome, de repente, não aparece. Aí aqui a sugestão até que a gente coloca um nome só, porque pode ser um nome tão comum. Aí coloca o nome, coloca dois, etc. Quando não aparece de jeito nenhum, a gente pode até dar uma pesquisada. Aconteceu já de ter o suposto futuro orientado já indicado por outro orientador. Então, só pode ter um. O sistema já exclui a segunda possibilidade. Como é que o estudante se candidata? Eu gostaria que a senhora explicasse. Vá lá, veja o edital, como é que é? Bem didaticamente para todo mundo entender. Na verdade, o estudante ele já tem que buscar um orientador. Eu sugiro, gente, vocês não têm que ter vergonha nessa hora, não. Tem que ser sem vergonha mesmo. Chegar e dizer, professor, eu gostei muito da sua pesquisa, adorei suas aulas, eu me sinto muito bem representado por esse tema de pesquisa, eu gostaria de fazer alguma coisa, o senhor pode buscar uma bolsa para mim? E aí ele vai ser franco. Eu já tenho 5 na lista, não posso nesse momento, mas numa versão futura, você poderia fazer alguma coisa aí como voluntário e depois a gente conversa. Ou então alguns, de repente, poxa vida, uma colega minha disse, olha, você tem alguém aí, porque eu não tenho ninguém em mente. E aí a gente já pensa nos alunos que poderia estar indicando. Aí, nesse caso, quem tem que submeter é o orientador. Mas você pode estar lá para ajudar o seu orientador. Professor, quer que eu ajude na tabela do Lattes? Quer que eu ajude a fazer a introdução? Eu já li tal e tal artigo. Será que a gente já poderia colocar isso lá dentro? Ou seja, mostrar interesse. E isso que movimenta a gente enquanto docente. Porque quando a gente dá aula e fica todo mundo olhando parado assim,
a gente também fica assim, gente. A gente se auto-retroalimenta na energia dos estudantes. Quando vocês estão com vontade de fazer pesquisa, de promover o conhecimento, de se aprofundar numa determinada área, e o professor vai enxergar isso dentro do seu olho, você vai também transformar o seu professor. Não tenha dúvida com relação a isso. Vai por mim, a gente gosta de surpresa, a gente gosta de desafios também, viu? Enquanto docente, a gente gosta de desafios. De repente, você chega com uma ideia que a gente diz, nossa, não sei se eu consigo isso. Aí, de repente, em conjunto com o estudante, ele traz para a gente até uma novidade que a gente pode pensar em ampliar o nosso campo de pesquisa. Como encontrar motivação em pesquisa na atual conjuntura política? A motivação vem de vários lugares, vários setores. Cada um vai ter uma resposta para essa pergunta. Mas o que eu posso dizer com relação à minha motivação é: eu não vou desistir nunca de mostrar que a ciência é importante para a sociedade. A gente está vendo hoje o papel extremamente importante, né, dos infectologistas, daquele pessoal que está buscando vacina, daquele outro pessoal que está inovando na questão dos respiradores, da questão das máscaras, da questão dos protótipos, dos face shields. Tudo isso é pesquisa. Tudo isso é pesquisa aplicada. A questão das pessoas que estão ajudando outras, vamos dizer, psicologicamente e psiquiatricamente falando. Não é fácil, a gente está numa sintonia muito esquisita. A gente está numa sintonia que a gente não sabe se a nossa avó, nossa tia, nossa vizinha vai estar viva amanhã. É uma roleta russa, vamos dizer, nem roleta, mas é uma loteria. A gente não sabe como o nosso sistema imunológico responde, e isso a ciência está aprendendo. A universidade só existe porque ela tem um grupo de professores, técnicos e estudantes que conjuntamente, coletivamente, resistem bravamente a uma desconstrução do sistema. É LIFA, eu acho, o nascimento. A partir de que período o aluno pode trabalhar com a iniciação científica? Estou no segundo período do curso de pedagogia aqui no CAA e tenho interesse de participar. Olha, eu acho que a motivação, ela, com o tempo de permanência na universidade, ela meio diminui um pouco. No começo, os estudantes, essa é a minha experiência, né? Os estudantes estão mais motivados, eles estão com mais gás, eles querem tudo. É o melhor momento para você entrar, eu acho que segundo, terceiro período, no máximo quarto, não excluindo o resto, claro, vai que alguém descobriu mais tarde essa vocação. Mas, primeiro período você ainda está entrando, está vendo como é que é, as demandas, etc. Mas a partir do segundo período, vai em frente. Professora Beate, eu gostaria, a senhora do Departamento de Farmácia, não é isso? E que falasse um pouco desse importante trabalho que a senhora está conduzindo, da produção de álcool 70%. Como é que está? Quanto já produziu? Desde o início da pandemia, a gente se viu, a universidade como um todo criou um grupo de trabalho e disse o que é que a gente pode fazer. A gente foi se dividindo em partes, né? A parte de diagnóstico, a parte dos face shields, a parte das máscaras, e eu disse, poxa, eu sou química, né? E aí a gente tem um bocado de colegas que também gostaram dessa ideia e disse, vamos produzir. Então, prioritariamente, a gente pensou no Hospital das Clínicas. Eles precisam agora que eles desenvolveram, vamos dizer, adaptar uma área toda para a Covid. Então, a gente pensou, demanda de sanitizantes vai ser grande, por que não a gente poder fazer álcool 70 para eles? Calhou que, conjuntamente, né, a reitoria, ela aumentou o nosso pleito, conseguiu que a gente conversasse com várias usinas, distribuidora de álcool, e a gente conseguiu, de fato, uma quantidade grande de álcool. Então, a gente tem um grupo de voluntários que lava as bombonas que recebemos, e a gente distribui o álcool, a gente rotula, né? A gente distribui, já distribuímos 25 mil litros para hospitais, secretarias de saúde do interior, a gente já distribuiu, por exemplo, para São José da Coroa Grande, para Feira Nova, nossa, são tantos lugares, Surubim, para Bezerros, Pombos, então, Caruaru, Vitória de Santo Antão, a gente também deu para Polícia Científica. Aqui dentro do campus a gente tem um serviço de verificação de óbito, e eles têm um consumo muito grande de álcool, o SVO, e a gente já deu álcool para eles também, ou seja,
quem precisa, a gente está conseguindo, a gente está no empenho grande aqui, e aí a gente está lotado aqui no Departamento de Ciências Farmacêuticas. Professora, a gente está com pouquíssimo tempo para não cortarem nossa live. Eu deixo 2 minutinhos para a senhora dizer suas palavras finais. O tempo passa rápido, né? É porque o Instagram corta, e eu não quero que ele corte no meio da nossa conversa. Eu agradeço bastante a oportunidade, para mim é sempre assim, eu fico nervosa diante de públicos, etc. Não parece, mas eu fico muito nervosa. Mas eu acho que é extremamente fundamental a verbalização das informações. Mas uma coisa que a gente precisa é o ter o retorno de vocês. Em primeiro lugar, a leitura do edital é extremamente importante. Então, a primeira leitura que todo mundo vai ter que fazer, o orientador, orientadora, o estudante, a estudante, é ler bem o edital, antes de tirar dúvida. Porque está lá, não fiquem aflitos nem ansiosos, está tudo lá. Mas ainda permanecendo alguma dúvida, vem para a gente e a gente tira as dúvidas. Mas o que eu poderia dizer, quem tem vontade de fazer pesquisa, ciência, faça. Qualquer área, eu quero estudar, enfim, qualquer coisa. Eu gosto daquilo, então faça. Porque onde o seu coração vai, você consegue plantar semente e aquilo cresce. Não tem dúvida. Então, é nisso que se baseia a universidade pública hoje no Brasil. É na nossa sementinha, na nossa resistência. Espero que a gente tenha contribuído, né, professora? Principalmente a professora, claro, tirando as dúvidas. E o canal aqui está aberto, professora. É sempre importante fazer esse tipo de esclarecimento para a comunidade. As pessoas, às vezes a gente lê o edital e não entende, não é verdade? Então, ajuda a tirar. Professora, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade aqui no nosso canal e na vida UFPE. Forte abraço. Tchau, gente. Vamos embora. Tchau, gente. Obrigada aí. Tchau, tchau. Junto, viu?